Gente, como eu sou a mais experiente na mesa, né? Eu só vou dar um gancho para vocês desenvolverem aí. A UERJ começou com o sistema de cotas lá no início do ano 2000, né? É só um fato pitoresco que eu vou contar. E aí a gente estava iniciando a IASH, né? Eu tenho 23 anos de USP, trabalhava no Butantan e fui implantar o serviço social lá na IASH. E a gente estava pensando, a IASH como tal, aqui na região leste de São Paulo. E a UERJ lá implantando um sistema de cotas. E a minha diretora era a Marisa, que hoje é assistente social lá na Faculdade de Medicina. E aí ela foi convidada pelo pessoal do Fonaprace e tal. Aí ela falou, e ninguém na USP estava se interessando muito por isso. Ela falou, Ieda, você está aí na Zona Leste, tá, vamos nós duas para o Rio participar desse evento, que era um evento que ia ter após, né, a implantação de sistema de cotas lá na UERJ. Vamos. E nós fomos para ser ouvinte, plateia, né? Saímos daqui do São Paulo no horário apertado, pegamos avião, estava chegando com mala, tudo, acho que eram 3 dias de evento. Então a gente foi direto com mala e tudo lá para a UERJ, para o evento. E chegamos lá, fomos nos identificar, pegar credencial, e a gente sentiu um certo burburinho em volta da gente, mas a gente achou que era do evento. Tinha muita gente, porque foi a Universidade do Brasil inteiro convidada, né? Das federais, enfim. Então tinha muita gente. A gente sentiu um burburinho, mas fomos lá, tomamos o nosso lugar, sentamos, lindas, fofas, pedimos para guardar a nossa mala e tal. A gente chegou já atrasada, a mesa da manhã estava do meio para o final, uma mesa grande, terminou a mesa, foram combinar o horário de retorno de almoço, né? A pessoa que estava presidindo a mesa estava lá, falou, a gente está no horário, volta ao almoço, e eu queria anunciar que tem 2 assistentes sociais aqui da USP, a Marisa e a Ieda, e eu gostaria que elas se levantassem e convido-as a participar da mesa. A gente não sabia nada. A gente não sabia nada. A gente foi para ouvir, para aprender. Mas o que eu estou dizendo isso? Não, porque a gente foi convidada, e a Marisa que tomou o lugar na mesa. É que havia, naquela época, uma ânsia, uma expectativa tão grande com relação à Universidade de São Paulo, para que fosse a próxima, né, depois da UERJ, a começar o sistema de cotas. E aí, né, vocês lembram que a lei 12.111, né, que é do sistema de cotas, é de 2012, 711, é de 2012. A USP decidiu, e aí a Letícia era a primeira, né, decidiu em 2017 e implantou em 2018. E a gente estava no início do ano 2000, todo mundo na expectativa. A Marisa tomou lugar na mesa e foi a última. E isso, gente, é só uma provocação para vocês falarem que falam com melhor propriedade do que eu. Isso, o quanto a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Unesp menos, mas também, são elitistas, brancas, e não estão nem aí com toda essa questão, né? E isso se reflete também, e eu falo com melhor propriedade, sobre a permanência material, permanência estudantil, né? Quando o aluno questiona a pontuação e tudo mais, existe todo um documento de assistentes sociais, como eu disse, com base numa literatura marxista, né, que tem explicação. Mas quando a gente não dá importância, tem a permanência, e para quem quer, né? A universidade foi a última, né? Então é só um fato pitoresco para mostrar o quanto a USP, né, está ainda aí fora de tudo. Eu lembrei de uma coisa, gente. Eu vou comentar as falas, mas eu acho que o que mostra que a gente está andando super no caminho inverso na USP de construção de uma política que é intersetorial, que envolve diferentes frentes, diferentes desafios. Hoje pela manhã, quando a Ieda chegou, ela me entregou um pacotinho. Nesse pacotinho tinham esses 4 livros.
Para quem não sabe, eu sou bolsista livre na Universidade de São Paulo. E esses foram os últimos livros que eu ganhei, porque esse programa acabou. Então a Universidade de São Paulo acabou com o programa de entrega de livros gratuitos para os alunos. Para vocês terem ideia do tamanho do desafio que a gente está enfrentando de construir uma política que de fato seja intersetorial. Entendeu? Só uma coisa, era uma política? O auxílio livros era uma política muito pequena. A IACHE, que tem hoje em torno de 5 mil alunos, a gente tinha contemplado, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, atendido 50 alunos por ano. Os mais pobres. Né? Então, você falou mais pobres, né? Então, assim, as outras pessoas não leem, né? Nenhum outro curso adota livro, né? Eram 50. E todas as vezes que nós questionamos por que só 50, porque sim. E é complicado porque a USP tem uma editora, né? Então ela pode fazer várias coisas que ela quiser, que a editora dele. Mas, enfim, eu queria comentar a fala do companheiro do Alfa porque eu achei super interessante, porque ela traz questões do nosso passado no movimento estudantil e dos desafios que a gente tem que construir ainda. Pensar uma política que é interinstitucional entre as universidades e de caráter transversal, territorial, a nível do Estado, é uma coisa boa, mas também perigosa. Não sei se vocês se lembram, quando a gente discutiu a questão de transferir a permanência estudantil para o Estado. Havia uma proposta da reitoria para a gente transferir a política de alimentação para o Bom Prato. Então, os alunos das 3 paulistas, as universidades deixariam de ter bandejões e os alunos passariam a ser atendidos pelo Bom Prato. Então, eu acho que a gente precisa pensar o que a gente ganha e o que a gente perde desse modelo. Entendeu? Primeiro é pensar quem está mais próximo da gente para a gente fazer incidência e cobrança. Eu acho que os reitores estão muito mais próximos da gente do que o governador e o secretário de Estado. Então, construir uma política que os secretários que são longe da gente não conseguem incidir, eu acho bastante complicado. Mas nada impede também, por exemplo, do CROESP, ele tendo interesse, de construir um protocolo interinstitucional, uma política. Então, tudo é uma questão de interesse também. Os reitores precisam querer, e o secretário de Ciência e Tecnologia, que chefia as 3 universidades, também pode promover essa articulação entre as instituições. A questão é transferir políticas que hoje estão na universidade, que a gente, de alguma forma, interfere nos conselhos, nos espaços, nas mas ainda super de forma pequena, para o nível do governo do Estado, significa transferir o nosso grau decisório dessas políticas para o governo do Estado. E a gente fica super dependente, por exemplo, das incertezas do jogo eleitoral. Então, essa é uma coisa que a gente precisa também ter essa preocupação. Eu ia comentar uma outra coisa, mas já fugiu agora. Passaria. Sim, eu concordo sobre essa dificuldade, mas, gente, eu sou cabeça também de Sueli Carneiro, porque pesquisei ela no trajetória da Unicamp, mas uma coisa que eu estou vendo é que não necessariamente a gente precisa do Estado para fazer isso. Você entendeu? Eu acho que é óbvio, é uma política pública que a gente poderia, para ser universalizada, pensando no Estado, seria imprescindível que ela tivesse a participação desse órgão federativo. Mas pela experiência, quanto movimento negro, nós já sabemos que não é este o único caminho. E aí, nós podemos retornar, por exemplo, ao congresso de Abdias do Nascimento, em Campinas, como, por exemplo, do movimento negro que Clóvis Moura participou, em que o próprio Abdias participou, em que outros expoentes, Eduardo de Oliveira participaram, que conseguem construir essa política pública sem necessariamente estar dentro do Estado. Eu acho que a gente pode pensar nisso também a partir das nossas próprias experiências, porque inclusive eu acho que nós somos mais livres fora do Estado, a depender da ótica. Porque nós conseguimos trazer também análise de dados tanto dentro da academia quanto de fora. E nesse atual momento, eu acho que uma coisa que a gente não pode sair do nosso fundo
no horizonte, é que nós precisamos voltar nas bases, inclusive trazendo escolas de samba para dentro dessa discussão. Precisamos voltar para as associações de bairro, precisamos voltar para cursinhos populares, como alguns partidos políticos participam, como o Emancipa, fazendo trabalhos prescindíveis para comunidades que, inclusive, ajudam a população negra nesse sentido. Então, acho que, óbvio, essa política, pensando a longo prazo, sim, será necessária a inclusão do Estado como órgão federativo. Mas, na história do Brasil, na história, inclusive, de São Paulo, sabemos que não é mais tortuoso esse caminho. E aí, eu esqueci de falar, gente, esse ano a Unicamp fez a Caminhada Negra no Museu do Brasil e, pelo que parece, conseguimos fazer uma política pública e remitir outras caminhadas de outras universidades que participem desse espaço, que foi, inclusive, criado pelo artista e curador Emanuel Araújo, que faleceu no ano passado, a partir da Lei 10.639. Então, eu também faço um convite para as outras universidades, inclusive para a USP, para que vocês também participem nesse processo e visitem também. Então, falo aqui também do lugar do Núcleo de Educação do Museu do Brasil, e também um convite para que vocês também conheçam esse espaço. Bom, obrigado, Guilherme. Bom, a função do mediador é um pouco difícil, né? Não quero interromper, mas ao mesmo tempo quero contemplar todo mundo. Bom, vou então deixar as respostas da segunda rodada para o Lucas e para a Letícia, para a gente poder equilibrar. O professor KB vai chegar às 7, a gente tem 9 minutos. Então vamos tentar ser um pouco mais conciso. 7? Ah, tá. A gente já começou com meia hora de atraso. Vamos tentar ser um pouco mais conciso nas falas. E a gente tem ainda 2 rodadas de 3 pessoas, tá? Então vamos para a segunda rodada de 3 pessoas e aí depois a gente faz a mesma rodada e fecha de vez, tá, gente? Vamos, por favor. Desculpa pedir para vocês serem um pouco mais final, o professor já chegou já. Um pouco mais de responsabilidade para as perguntas, então, por favor, eu peço para a Sandra. Por favor, se quiser vir até aqui. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Quero parabenizar a mesa, que tem problematizado a questão da permanência estudantil. E como de manhã houve a mobilização dos estudantes referente à permanência, e algumas questões de critérios em relação à PAF, eu também gostaria de registrar aqui uma questão relacionada à Bolsa Carrefour, em que contemplam alguns alunos negros da universidade, e chegou a mim uma reclamação de uma aluna no sentido de que ela está no processo da Bolsa, de aquisição da Bolsa, mas o processo está parado em algumas instâncias da USP e ela não consegue ter acesso ao subsídio. Então, mais para problematizar essa questão, que também é uma outra via de permanência para os alunos e que tem aí sofrido impactos no que tange ao deferimento dessa bolsa. Obrigada. Nádia. Boa noite, eu sou a Nádia, eu sou formada pela USP Leste em obstetrícia, mas costumo falar também que eu sou formada em movimento estudantil e representação discente. Como Nabi, participei durante muito tempo da representação discente da USP Leste e para mim hoje agradecer esse momento é muito da luta que a gente trilhou há muitos anos atrás para que esse evento acontecesse também, Então, começo falando um pouco disso, assim,
eu vou tentar ser o mais breve possível e falar sobre algumas questões que eu ouvi desde a hora que eu cheguei no finalzinho da tarde, mas também colocar alguns pontos que eu acho que são relevantes e que a gente traz da nossa trajetória da USP Leste, que tem um perfil diferenciado dentro da USP, né? Eu entrei em 2016 ainda com a proposição do Inclusp, né? Ainda dentro desse modelo, e vi uma fissura de várias outras que aconteceram, lógico, dentro da USP, mas uma das fissuras que foi a adesão do Enem. E isso já mudou de forma crucial o perfil da universidade, principalmente da USP Leste, né? E aí, dentro desse perfil, numa sala de 60 alunos no curso integral, a gente tinha aproximadamente 18 pessoas negras que fizeram um rebuliço gigante dentro daquele curso. E acho que isso é importante a gente falar, porque esse grande passo, ele também, dessa fissura temporal, também se deu, depois dessa questão do Enem, da adesão de cotas do Enem, a questão da adesão de cotas na FUVEST, né? Então, foi um segmento a partir disso. E, entendendo todo esse contexto, é importante também a gente relembrar que, dentro disso, a Ana Bia até colocou na sua fala, a proposta criada pelos movimentos estudantis, inclusive fiz parte também do Núcleo de Consciência Negra da USP, que também estava atrelado, né, ao Comitê Antifraude, e não teve essa aceitação. Então, o Núcleo de Consciência Negra, durante muitos anos na universidade, travou essa luta sobre cotas, mas também sobre um processo intersetorial da inclusão das pessoas negras, indígenas, dentro dessa instituição. E até hoje tem um processo de apagamento histórico muito definido dentro da universidade, né? Então, uma questão bastante importante também é como a gente tem dentro da Universidade de São Paulo, e não acho que não tenha que ter, mas a gente tem a Casa de Cultura Japonesa e a gente tem um núcleo de culturas afro-brasileiras que é totalmente deixado de lado, né? Enfim, tem outras movimentações ultimamente, mas ainda assim deixado de lado, e a gente está pensando numa proposta intersetorial, pensando em todos esses processos, pensar a inserção de cultura, lazer, arte, faz parte disso também, para a gente pensar nesse pertencimento, né? Que, enfim, acho muito difícil criar esse pertencimento, entendendo que a estrutura em si é totalmente racista e as notas de repúdio que são feitas nunca adiantam, né? Nota de repúdio não adianta. Então, acho que, pensando dentro das proposições que foram colocadas, o caminho é a judicialização? Talvez. O caminho é pensar dentro do Nacional Legislativo? Talvez. A gente entende que a Universidade de São Paulo, como por si só, tem muita dificuldade de ouvir os órgãos negros de dentro da universidade, mesmo que a gente imponha diversas questões, né? Isso dentro da luta mais da pesquisa, da conversa, até dentro dos piquetes, greves e ocupações da reitoria, né? Como aconteceram durante toda essa trajetória. Mas acho que é importante também esse caminho ser definido de uma forma bem precisa, para que a gente não fique patinando sempre dentro de eu vivi isso e acho que de ficar discutindo. Eu acho que é importante, a gente precisa ter mais espaço para discussão das mazelas que afetam o universitário negro, o universitário indígena, os universitários pobres, mas a gente também precisa de espaços onde a gente tem poder político para articular essas relações. Então a gente tem uma codeputada, a gente tem pessoas da Defensoria Pública, então a gente precisa usar desses artifícios para que a gente articule realmente algumas proposições que vão para além da instituição da USP, porque a gente sabe que existe essa dificuldade, entre muitas aspas, né, da gente colocar os nossos desejos, mas além dos desejos, as nossas dificuldades mesmo de permanecer e depois de sair, de adentrar o mercado de trabalho, ou mesmo também da galera que está passando por essa deforma do ensino médio e vai chegar dentro da universidade, quer dizer, chegar, né, se tiverem muita sorte. Então, assim, quando a gente fala também de voltar à base, não é voltar à base, é estar lá, né? Acho que a gente não volta entendendo que a gente vai voltar depois dentro de uma visão até missionária, né, e trazer a informação. Acho que a gente também tem que estar de olho e entender todos esses
partir de todo esse processo político que está acontecendo. Então, a reforma do ensino médio, durante o governo Temer, foi aprovada ao mesmo tempo que as cotas dentro da USP, né, daquele momento. E hoje a gente está vivendo exatamente essa questão desse paralelo do resultado dessa reforma, né, atualmente, e também desses estudantes que não têm a mesma possibilidade também de se inserir através do Enem ou através da FUVEST. Então, é também acessar essa discussão para a galera que quer acessar, além da galera que quer permanecer, com certeza, sim, eu fui uma dessas, e também tive que vender o almoço para comer a janta, mas entender também que a gente precisa fortalecer essas pessoas que querem entrar na universidade, né? Elas também fazem muito barulho e fortalecer a luta delas vai fortalecer a nossa luta, né? Então, acionar esses órgãos, tanto judicialmente quanto através do legislativo, é essencial para além também das nossas discussões dentro da pesquisa, dentro desse campo mais universitário, que acaba atingindo a mesma bolha branca do antirracismo que a gente estava falando aqui, dos movimentos que acabam falando para si, muitas vezes, e acaba isso dificultando também que a nossa mensagem seja ampliada, amplificada. Então, acho que pensar dentro desses caminhos e também pegar exemplos satisfatórios dentro da nossa caminhada também é muito legal, assim, né? Então, dentro da USP Leste, com esse movimento estudantil, a gente, sem ter café da manhã, movimentou a prefeitura, movimentou, na época, né, assistência social e toda uma relação da congregação para implementar o café da manhã. Tinham cursos de manhã e não tinha café da manhã. Isso foi através desse movimento estudantil, mas através de um movimento político e também dessa relação de entender como seria possível a gente articular entre todos esses setores, né? Então, a portaria do auxílio permanência, a mesma coisa, que é uma luta ainda, mas que foram sempre esses resultados através de uma luta política na rua, de frente, né? Greve, piquete e tudo mais, mas também articulação com essas parcerias dentro desses órgãos que são responsáveis por isso, querendo ou não. Acho que é um pouco disso que eu queria trazer. Obrigada, boa noite. Obrigado, Nádia. Luan. Boa noite a todos os presentes. Foi nessa noite mais que especial. Eu queria saudar a mesa em nome da Ida e queria saudar a todos no nome da Sandra, que está aqui, minha grande amiga e parceira lá do curso de Lazer e Turismo na USP. Hoje o meu assunto foge um pouco do debate aqui. A USP cometeu erro. Estou um pouco nervosa, desculpa. A USP cometeu erro administrativo na minha matrícula e ela está encobrindo isso a todo custo, a todo momento. Mas para isso eu vou contextualizar vocês. Eu tenho testemunhos que acompanham todo esse processo, que a Ida, os meus colegas da IASH, Sandra, a minha amiga que está aqui na frente me dando foi um suporte. Então, nesse ano eu fui agraciado em passar na USP 2 vezes. Primeira vez pela FUVEST para o curso de Lazer e Turismo, da cota L1, que foi escola pública. Enfim, eu fiz a minha matrícula de forma certinha, comecei a frequentar. Só que meu sonho era fazer enfermagem, porque a minha avó ela morreu de um erro médico. Eu sempre estava para fazer medicina. E sempre meu sonho foi estar na USP, porque desde o início, todos os meus professores que eu tive nas universidades eram da USP. Falavam, nossa, eu sou um letom, eu vou me sentir nas fotos. Eu sempre pensava nessa ideia. Enfim, aí eu fiquei assim, eu vou colocar minha nota para enfermagem, vai que rola. Todo dia eu ficava acreditando. Enfim, a última lista saiu no dia 27. Por causa caiu no chão, falando, não acredito mais em enfermagem, eu fiquei muito feliz. Aí eu falei, eu acho que eu estou certinho. Então no dia 29 eu fazer, porque a matrícula era no dia 28 e 29 de março. Eu peguei no dia 29 de março, tentei fazer a matrícula. Não consegui. Lá para a assistência social, com todo mundo falou, você está matriculado em Ribeirão Preto. Desde o dia 27. Lembrando que no edital da USP, o Enem USP tem um artigo 52 que fala que a matrícula virtual é de autonomia do aluno, e não da instituição. Eu que tenho que decidir.
lembrando que a USP ela encerrou meu vínculo com o curso de lazer e turismo e ela automaticamente sem minha permissão me matriculou no curso de enfermagem. Bora lá. 29 e 30 eu estava lá indo na USP para falar sobre essas questões. Luan, você tem que ir para Ribeirão Preto, você está lá. No dia 31, eu fiquei inconformado com todas as respostas que eu obtive, respostas falhas. Liguei para Ribeirão Preto na quinta-feira e eles falaram que era erro de sistema. No dia 31, eu sentei a minha bunda na cadeira e li todo o edital. Todo o edital. E lá falava que precisava interagir com a matrícula e enviando os documentos. Liguei para a central de matrículas e perguntei: minha matrícula está certa? E lá a ligação está aqui, se vocês quiserem ouvir. Está certa sim a sua matrícula. Falei, não está certo, porque eu não enviei os documentos. Liguei outra vez. Falei, olha, a minha matrícula não está certa porque eu não enviei os documentos. Vocês estão falando que estão de forma ativa, mas eu quero enviar os documentos de uma forma legal. Porque eu poderia burlar o sistema e acabou ninguém perceber. Chamaram o supervisor para conversar comigo e falaram assim, ó, envia o que foi que aconteceu, que a gente vai resolver. Quando eu recebi o e-mail, era falando que eu tinha perdido a vaga. Aí começa toda a confusão. Carteirinha é emitida, eu tenho acesso ao sistema, o professor me dá nota, o professor me cobra trabalho. Eu fico em 2 cursos ao mesmo tempo. Tem uma lei que é 12.089 que fala que o aluno não pode matricular 2 cursos na instituição pública. Aí começa, eu já falo para eles, eles pegam e me tiram de um curso e me jogam para o curso de lazer e turismo, lembrando que ele quebra mais duas regras do edital, que é 50.1 e 50.2. O aluno matriculado no curso atual ele não pode mais retornar no curso de origem. Então era para estar em enfermagem, acima de qualquer coisa. Corta prato solto. Vocês lembraram que eu falei que eu liguei para a Ribeirão Preto e falaram que ele é um sistema. O meu processo é seguir nesse caminho. Aí eu me manda um e-mail falando que o erro de Ribeirão Preto que antecipou a minha matrícula. O meu processo não consegue percorrer por uma argumentação concisa, porque eu fui induzido a acreditar que foi um erro de sistema, sendo que foi um erro administrativo. Eu tenho 302 provas. Todos vocês podem consultar, porque eu vou tornar isso público na Folha de São Paulo, no Estadão, e todos os meios de comunicação. A USP não quer conversar comigo, eu fui na Pró-Reitoria, tentaram me enganar, e tipo, a confusão está se estendendo. Gente, eu venho do interior do Ceará, minha mãe está fazendo faxina para tu estar aqui, e é uma forma desrespeitosa, porque no Dia das Mães eu nem desejei para ela no Dia das Mães, porque ela ficava, eu posso comprar o seu jaleco? Eu posso, sabe, querendo me ajudar. Então, assim, de toda forma, eu estou sendo prejudicado. A Universidade de São Paulo está burlando todas as regras para me colocar fora da instituição, sendo que eu sou um dos milhares de estudantes que sonhou estar aqui, e eu consegui, é mérito meu. E outras coisas, os meus amigos que estão lutando pelo PAF, é um direito deles, não é esmola. Gente, vocês não têm noção do que é acordar com fome. Eu não passei por isso, mas eles estão passando, tipo, é uma coisa angustiante. E aí eles sabem, todos nós sabemos, que para permanecer na instituição pública, a gente precisa de manutenção. Gente, eu venho do ensino público de qualidade que é do Ceará, e uma das coisas que eu aprendi, se eu não gosto de algo, eu tenho que questionar. E na USP parece que isso não acontece, porque os professores e os reitores se colocam no pedestal de Deus. Tem um professor que falou para mim, na minha cara, que 30% era muito. De branco, 13 pares, de ensino médio. E tem professor que falou que tinha pessoa de cores diferentes que não conseguia acompanhar dentro da USP. Sabe? Muita coisa que eu vejo dentro da USP que eu estou passando pano. Mas essas coisas que estão acontecendo, eu estou chutando todas como prova. Porque eu vou disponibilizar para os maiores veículos de comunicação, para todo mundo saber quem é a USP, como é a cara dela. Porque, de certa forma, a USP nunca encontrou uma pessoa que conseguisse captar erros no ar e juntar tudo, anexar no arquivo e enviar para um grande veículo de comunicação. Eu estou aqui só para fazer essa manifestação que é gravado e, de certa forma, já conversei com todo mundo e eu quero que todo mundo fique ciente que eu tentei conversar com todo mundo para depois a conversa não chegar, ele nunca conversou com a gente, nunca foi de entendimento nosso. Eu peço desculpa por atrapalhar esse momento tão especial, que é o balanço, né, sobre as cotas raciais, e parabéns a todos por esse evento. Eu vou ter que... Era isso que eu ia pedir, que a defensoria assistisse. Tomou nota aí. Só um minutinho. Eu vou ter que tomar uma decisão difícil aqui em respeito ao professor, em respeito ao horário. Eu sei que a gente começou já atrasado, mas eu vou então coletar
pedir para a última pessoa fazer a pergunta, pergunta não, a colocação, mas as outras pessoas que estavam na lista, então a próxima seria a Elaine, né? Então eu vou convidar a Elaine já para vir aqui. Mas as outras pessoas, a Amanda, o Richard, o Sérgio e você, eu vou pedir para depois considerar essas na relatoria, tá bom? Porque por causa do tempo a gente não vai conseguir pegar a fala de tudo. Tá bom? Desculpa, pessoal. Oi, gente, boa noite à mesa, boa noite a vocês que estão assistindo. Eu me chamo Elaine, eu sou aluna da USP Leste, de Educação Física e Saúde. Quero agradecer quem estava aqui desde a manhã, também um momento muito mais conturbado, onde alguns puderam me ouvir. Eu agradeço muito por vocês terem me ouvido e peço a compreensão porque era um momento importante que a gente estava diante de algumas autoridades que a gente não podia perder a oportunidade daquele momento. Eu fiquei muito feliz com a fala de muitos de vocês da mesa, me senti muito contemplada. Mas eu queria comentar, agora que não estamos em frente às mesmas autoridades da manhã, mas ao mesmo tempo estamos em frente a autoridades que estão muito cientes dos problemas que a gente veio aqui denunciar. A fala da Letícia demonstra assim, olha, a gente está vendo o problema e a gente está estudando o problema e está procurando caminhos. Para exemplificar, para vocês que estão assistindo, falando de USP Leste, né, vamos trazer dados, já que a gente veio fazer um balanço. A PRIP, ela divulgou em seu site oficial, em números absolutos, numa tentativa de vangloriar-se do aumento do programa de benefício aos alunos, como um falso aumento de bolsas concedidas, porque divulgou números absolutos. Aqui eu estou diante de diversos pesquisadores, vocês sabem que se a gente for manipular dados para fazer uma manchete bonita, a gente consegue fazer isso eficazmente. Para a gente é o que está acontecendo. Porque, por exemplo, falando de USP, a gente teve um aumento de 2 bolsas. Então eles colocam um aumento de bolsa. Mas em 2022 foram concedidas 1.238 bolsas. A gente, falando do assunto de hoje, sabe que se em 2022 foram concedidas 1.238 bolsas, muitos desses alunos contemplados provavelmente foram bolsistas, cotistas, como eu, que precisavam da permanência desse auxílio no ano seguinte. No ano seguinte, 2023, na IASH, ingressaram 1.020 alunos. Gente, a conta não bate. Se você for fazer uma razão entre o número de bolsas concedidas em 2022, que foram a razão, na verdade, é entre o número de 2023, que são 1.300 bolsas, e o número de 2022, 1.298 bolsas. A IASH tem uma razão de 1. A gente fez esse mesmo cálculo para as outras unidades, para os outros campos. Butantan tem um aumento de bolsas de 1,32. Bauru, um campus que tem um número bem reduzido de cursos em relação a IASH, se eu não me engano 3, se alguém puder me corrigir, não sei se alguém é de Bauru. Tá certo. IASH, 11 cursos, gente. São Carlos, 1,30. Lorena, 1,16. Piracicaba, 1,72. Pirassununga, 1,01. Então, até o suposto aumento, a gente vê uma discrepância em relação à IASH, que historicamente, pelo menos na imagem, é o campus mais diverso. E a gente está contando diversas falhas, a gente não tem soluções, isso a gente está trazendo em dados, né? A gente tem o que já foi falado de manhã, mas só para caso alguém não tenha ouvido falar brevemente, esse PAPF trouxe, como a Letícia bem disse, um edital assim absurdo, né? Da gente cair de costa. Ocorreram falhas, inclusive no cumprimento do edital, que por si só já era extremamente problemático. Recursos deferidos, não estão cedidos os aceites porque houve falha e agora eles querem cortar essas pessoas. É o meu caso, por exemplo. Então, eu queria fazer uma pergunta, né? Agora que a gente está entre pessoas
que estão sabendo, estão cientes desse problema que a gente muito tem passado, como que a gente consegue, uma vez ciente dessa política higienista da PRIP, por vias legais ou por via de força do movimento realmente, barrar essas ações, inclusive porque esse edital ele deveria ser cancelado. A gente tem provas de erros, a gente tem provas de não cumprimento. Qualquer concurso público, se você muda uma vírgula do edital, o edital é cancelado. Por que a USP, na magnitude da instituição, a gente não está encontrando força de lei para executar isso? Por que um aluno divulgar um recurso deferido, a USP está conseguindo, através da PRIP, me negar o benefício? Isso é o meu caso e o de outros colegas. Então eu peço a colaboração de vocês nesse sentido, da gente buscar uma via, inclusive legal, para efetivar as ações afirmativas, porque se a gente tem a entrada dessas pessoas, a gente consegue adentrar, a PRIP está encontrando um outro caminho para retirar a gente de lá, para fazer uma contração afirmativa bem diante dos nossos olhos, que a gente pode provar com dados, a gente pode provar com casos, a gente pode provar em números diversos, assim. É isso, gente, que eu queria falar nesse momento. Obrigado. Então, vou trazer para a mesa as respostas e fica de novo o convite para o Posso fazer só 2 observações? Não vou falar, não vou alongar igual os companheiros, não. A primeira é que a minha proposta vinha do gabinete do vereador Jesus dos Santos. Eu não sei como é que eu vou dialogar com vocês agora fora desse espaço para a gente dar seguimento a isso. E o segundo ponto, quando a irmã falou ali, a gente está falando para nós mesmos, realmente, a gente falou para nós mesmos de novo, não teve pessoas brancas colocando seu corpo disponível para mudança. A gente não reparou isso. Falamos. É só 2 observações que eu queria fazer. Obrigado. Vou tentar ser rápida, prometo. Eu acho que a gente trouxe vários diagnósticos, como colocou a Elaine, né? E a gente está meio que no momento de como resolver, né, todos esses problemas. E acho que uma das companheiras que veio aqui, acho que foi a Nádia, perguntou o que a gente faz? A gente judicializa as coisas? E eu acho que isso é um ponto que a gente, como movimento negro, como movimento estudantil, deveria ter muito evidente assim, para nós. De que a judicialização deveria ser para nós o último caso das coisas. Por uma série de motivos, mas no motivo à esquerda, né? A judicialização ela traz consequências, né? Então, nos últimos anos, a gente tem buscado as vias de judicializar as coisas para muitos temas, né? Então, a gente criminalizou a homofobia, por exemplo, via Supremo Tribunal Federal. A gente vem buscando na justiça, no judiciário, uma forma de efetivar os nossos direitos. E a gente tem os maiores motivos para isso. Às vezes tem coisas muito positivas. A própria USP agora foi cobrada para ter ações afirmativas nos concursos públicos por conta de uma ação, se não me engano, foi da Defensoria. Mas judicializar lutas sociais trazem consequências. E uma das consequências é a inércia do movimento. A gente tem pouquíssimo movimento estudantil, movimento de professores, movimento negro organizado na USP hoje. Exemplo disso, o que aconteceu? Segunda-feira, Conselho Universitário, 13h. O USP estava votando uma proposta de cotas étnico-raciais que é para inglês ver, porque não vai diversificar o corpo docente da universidade. O USP sabe disso, tinha propostas diferentes e escolheu ignorar essas propostas. Nós tivemos um ato chamado pelo TSE Livre da USP lá, um ato super esvaziado. Super esvaziado. Tudo bem que era um horário muito ruim, de fato, as pessoas trabalham meio-dia. Mas diversos outros atos chamados em outros momentos não funcionam hoje na universidade. Acho que a pandemia é parte desse reflexo também, de que depois da pandemia, os alunos a gente teve um gap muito grande ali, né? 2 anos os alunos só no virtual. A gente hoje não sabe muito bem como se mobilizar novamente desse jeito, mas o que conquistou cotas étnico-raciais foi a luta estudantil do movimento negro, foi ocupar a universidade, foi ocupar a reitoria da Unicamp.
Não é ficar mandando ofício para a reitoria da USP, não é você ficar fazendo um monte de ação institucional. O que vai mudar é a luta social. Mas hoje, justamente, de novo, voltando, qual que é o antirracismo que a gente quer? Hoje a institucionalidade quer cooptar as nossas pautas sociais. E isso traz consequências, que é, se eles estão cooptando, quem vai decidir como funciona a política são eles. Quem vai decidir como vai funcionar a política de permanência é o judiciário. É isso que a gente quer? Não deveria ser isso que a gente quer. A gente precisava buscar uma forma de efetivar as nossas lutas sociais a partir da mobilização social. A partir dessa série de questões, né? Então, acho que a judicialização não é uma opção. A gente está agora trabalhando, por exemplo, numa representação para o Ministério Público contra a Universidade de São Paulo. Eu acho que seria melhor que a gente conseguisse mobilizar, mas acho que essa é a última via. Esse problema já está existindo há muito tempo. O edital publicado para as bolsas de permanência da USP é um edital que é ilegal, teve uma série de irregularidades, por isso a gente vai agora fazer esse caminho de acionar o Ministério Público, mas enfim, isso é uma problemática que a gente tem que pensar. Judicializar não deveria ser a nossa busca. Assim. Vou comentar aqui rapidamente também sobre algo que a Nádia colocou, que foi da reforma do ensino médio, né? A gente também tem que começar a pensar esse tipo de política e, novamente, a gente ter um governo hoje progressista é muito positivo. Caramba, a gente tem um governo que pela primeira vez dá para dialogar. Mas a gente também não pode achar que ter Silvio de Almeida no Ministério, ter a Nelly Franco no Ministério vai resolver todos os nossos problemas. A gente não pode falar, não, vamos dialogar lá com eles os problemas que estão rolando aqui e deixar de se mobilizar. Não é esse o tipo de movimento negro que a gente deveria almejar. E a reforma do ensino médio é um grande exemplo disso, e aqui finalizo a minha fala. Porque no mesmo momento que a USP aprova a cota 0 em classe A, a gente aprova uma reforma do ensino médio. Então é um jeito de dar com uma mão e tirar com a outra. E que governo progressista é esse que não quer revogar a reforma do ensino médio? Por isso que a gente precisa de um movimento negro que também saiba ser independente. Governo nenhum vai resolver os nossos problemas, é só a mobilização social. Oi, pessoal. Eu vou fazer uma consideração muito breve também, só reagindo às falas, até as falas do bloco anterior, porque acho que todo mundo está ansioso para escutar o professor, mas escutando agora a Letícia, eu me lembrei que o Núcleo de Consciência Negra na USP publicou nas redes sociais deles essa semana que entraram em contato com a Pró-Reitoria de Graduação e os órgãos responsáveis pelo Conselho Universitário, que foi onde foi votada a proposta de cotas para docentes da USP, para servidores em geral, informando que eles pediram espaço, né, para estarem na reunião do Conselho e esse espaço foi negado. Eu fico muito reflexivo, né, se o resultado dessa votação teria sido diferente se o Núcleo de Consciência Negra estivesse pelo menos dentro da sala, ainda que fosse igual, mas eu tenho certeza que os professores que ali deixaram de considerar as propostas dos professores negros e dos coletivos negros, eles sairiam pelo menos um pouco mais constrangidos, né? Que enfim, é uma forma também do movimento negro pressionar. Dialogando muito com a fala da Nádia, eu acho que a gente precisa de um processo dentro da universidade de radicalizar um pouco mais a representação negra nos espaços de tomada de decisão. Porque a gente tem representantes discentes em todos os órgãos representativos, mas acho que todo mundo que ou já acompanhou ou que já foi RD sabe que a participação das RDs, dos RDs, ela infelizmente é insuficiente perto da dimensão das demandas que o movimento negro, não só de discentes, mas as pessoas negras que estão ali no corpo de funcionários, de docentes. Então, seria fundamental, por exemplo, que o Núcleo de Consciência Negra, que é uma instituição histórica negra dentro da universidade, fosse ao menos um órgão consultor dessas medidas que são implementadas na universidade e não apenas um mobilizador, né? As demandas não necessariamente deveriam nascer sempre de lá. As demandas teriam que ir para lá, para que as pessoas de fato consultassem, né, essas pessoas que compõem o núcleo e as ações de fato tivessem pelo menos aí alguma caneta sendo segurada por uma mão negra, né? E eu transfiro um pouco dessa minha crítica à própria atual organização da PRIP, né? Acho que a gente muitos de nós depositamos uma expectativa muito grande
quando a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento foi criada. Acho que foi uma ingenuidade da nossa parte. Acho que em nenhum momento a gente deveria ter depositado essa expectativa. Sim, foram sinalizadas mudanças importantes, algumas delas já foram implementadas, torno a dizer, mas a gente não pode ser ingênuo de achar que de um dia para a noite o problema do racismo na universidade vai sumir porque a gente tem uma Pró-Reitoria com nome bonito, né? E, enfim, uma Pró-Reitoria que também não é representativa, né, em termos até de pessoal, de quadro de pessoal, das demandas que o movimento negro tem apresentado na universidade. Então, essa é a parte que eu entendo que é mais política das nossas discussões. Eu acho que a gente precisa, de fato, radicalizar essa representação nos espaços de tomada de decisão. E agora, para encerrar, uma coisa que eu acho que tenta mesclar um pouco do propósito da mesa, de fazer um balanço das ações afirmativas nas universidades de São Paulo, eu quero muito chamar a atenção para a fala da galera da Unicamp, do primeiro bloco. Eu acho que a USP, essa expectativa que existe em torno da USP, a USP sempre frustra a gente, se diz respeito ao fato de que a gente tem um ego enorme na Universidade de São Paulo. As universidades paulistas em geral, mas a USP tem um ego que não cabe nos vários campos que existem, né, nem no interior. E isso está refletido em uma série de problemas, né? A gente não aprendeu com a experiência da Unesp. O professor Juarez estava aqui na mesa, né? E ele foi o grande mentor das bancas de identificação da Unesp. Todas as universidades do país sabem quem é o professor Juarez. E a USP demorou muito para falar, putz, verdade, a gente precisa ligar para o Juarez para ver se ele não consegue bater um papo com a gente. A Unicamp implementou a política de controle antifraude antes da USP. É memória, né? É memória institucional que precisa também ser transferida para a experiência da USP. Essa noção da gente querer inventar a roda sempre, de sermos os melhores, a maior universidade do país, a que forma mais, a que não sei o quê. Acho que a gente precisa começar a desmobilizar um pouco dessas narrativas e as propostas que vocês apresentaram, da gente criar até congressos. Eu sei que é uma coisa super acadêmica, eventualmente muito elitizado, só que espaços de troca de conhecimento, cara, isso vai fazer a USP de fato despontar para justificar o tamanho do nosso ego, né? Faz muito sentido a gente poder discutir as nossas experiências e aprender com as experiências das outras universidades, pelo menos do estado de São Paulo, né, que tem tanto a ensinar para a gente. Queria só finalizar a minha fala com essa contribuição e, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. Na Assembleia Legislativa, a gente acabou de lançar, agora no começo do ano, uma frente parlamentar em defesa das ações afirmativas, que vai entrar agora, começar a ter dinâmica, posso avisar vocês, pelos próximos dias, e é uma tentativa também de aliar todos os movimentos sociais, professores, docentes, das universidades estaduais de São Paulo. Então fica o convite, acho que pode ser um espaço para a gente conseguir pensar ações afirmativas todas juntas, assim, dentro da Assembleia. Bom, pessoal, obrigado à mesa, obrigado Nabi, Letícia, Lucas. Tem certeza, né? Por favor, então. Eu acho que todo mundo aqui bate no ponto da gente se organizar politicamente, da gente se construir politicamente, mas eu não abro mão do Estado. Eu não abro mão das instituições porque o orçamento público não vai ser só deles. A gente tem que disputar o orçamento público. A gente tem que disputar o processo de escolha. Então, assim, eu preciso ressaltar, enquanto alguém da gestão de políticas públicas, que os processos não devem ocorrer só fora do Estado. Os alunos fora do PAP têm a ver com a aprovação das diretrizes orçamentárias do ano passado, e que a linha foi reservada para essa política. Então, assim, eu acho bastante, um caminho muito perigoso, a gente construir um processo, uma visão, no sentido de abrir mão da institucionalidade. Não dá para abrir mão do Estado, não dá para abrir mão das normas, dos instrumentos, enfim, eu acho que a gente precisa ter instrumentos, gente. Paga o ICMS é todo dinheiro, né? Quem paga o ICMS é quem come. Bom, obrigado novamente, de novo, Nabi, Letícia, Lucas e Eda. Acho que foi uma composição interessante para a gente testar nos eventos, né, professora? Essa proposta de fórum, ela já veio desde o meio do ano passado e com uma conversa com a professora. Tinha outros formatos, é óbvio que a gente testou hoje, né, um formato interessante que gerou bastante debate, bastante participação do público, que é interessante.
E aí fica o convite, né? Acho que teve bastante fala no sentido de ter grupos de trabalho, de ter trocas de pautas mesmo, né? Então fica aí o convite, né, da mesa em si, né, e do próprio evento para a gente colocar isso na relatoria e que a gente atingiu o objetivo da mesa, né? Então obrigado novamente e é isso. Obrigado, pessoal.